Olho Vivo, o programa de entrevistas, opiniões e informações. Muito bom dia, amigos da Rádio e TV Liberal. Nesta manhã, conversamos com a consultora de negócios da RGE, a Poliana da Cunha Iesbic, que vai falar conosco sobre segurança, sobre reformas e construções da RGE. Prazer em recebê-la aqui, Poliana, bom dia. Bom dia, o prazer é nosso. Em nome da RGE, agradecemos o convite da Rádio e TV Liberal para trazer este importante tema à população. Qual é os temas principais que preocupa a RGE na questão de segurança? Festa junina, larga pipa, balões, mas tem outros perigos que rondam o dia a dia na eletricidade, né? Com certeza. A RGE é uma empresa que se preocupa muito, nós temos a segurança como valor inegociável. E a gente tem percebido alto índice de acidentes, principalmente em reformas e construção, neste ramo, né, da construção civil. Segundo os dados da Câmara Brasileira de Indústria e Construção, entre 2020 e 2022, nós tivemos mais de 430 mil novas vagas de emprego neste setor. E são setores que não têm, às vezes, conhecimento relacionado aos riscos da energia e que muitas vezes, ao fazer essa atividade, incidem em acidentes que muitas vezes podem ser fatais. Então a RGE se preocupa muito com esse tema. E me desculpe o termo, mas é chulo, mas é real. É muita gambiarra em obra. É um perigo, não se brinca com eletricidade. Com certeza. Um dos exemplos é a rede de média tensão, que ela não precisa ter um contato direto, mas basta uma proximidade com a rede em que o trabalhador ele está exposto a sofrer um choque elétrico, né? Inclusive, numa dessas, eu perdi um amigo por causa disso. Bateu com ferro na rede e aí ficou eletrocutado. Então, são riscos que, num descuido, custa a vida. Com certeza. Encosta com vergalhão, né, na rede elétrica, encosta com andaimes metálicos, podendo trazer aí um choque fatal. Então, a gente tem... Um fio exposto à umidade. A umidade, ela interfere também na questão do choque, né? Dependendo da umidade, a distância até de segurança, ela precisa ser até um pouco maior. E nós temos, então, uma campanha que é o Guardião da Vida. Nossa estimativa é até o ano de 2030 investir mais de 50 milhões de reais em campanhas de conscientização relacionado principalmente ao tema segurança. É melhor prevenir do que depois tá criando medidas curativas, né? Com certeza. A gente traz, então, algumas regras de ouro. Exatamente, né, é importante. segurança. Quais são essas regras, Poliana? Então, ao manusear barras de ferro, réguas de alumínio ou outros materiais, sempre cuidar, olhar para cima, olhar para o lado, se tem alguma rede elétrica próxima. O cuidado também com manobrar caminhões e betoneiras. Muitas vezes ergue a caçamba do caminhão, ergue o guindaste e a aproximação com a rede elétrica pode causar o choque. Prestem muita atenção também na posição dos andaimes. Quando subirem andaimes, né, não deve se aproximar dos cabos de energia. Cuidado com cabos extensores, e aqui a dica para os pintores, muitas vezes dentro dos prédios, da própria janela. Faz esse movimento para pegar tinta, para fazer alguma limpeza no cabo extensor. O toque acidental com a rede é fatal. Ao limpar, pintar ou reformar fachadas também, cuidado para não se aproximar com qualquer instrumento metálico ou não, pode ser condutor, né, da energia. Ao construir ou reformar também lajes e telhados, mantenha a distância segura da rede. Nunca faça ligações clandestinas em equipamentos, além de perigosas, são ilegais. Um outro acidente bem comum também que a gente percebe não só no ramo da construção, mas com a própria população, é efetuando poda em árvores de grande porte. Muitas vezes tocam acidentalmente com o galho e ele pode ser condutor de energia elétrica, né? Cuidado ao instalar antenas. Também é um equipamento que ele pode ter uma altura maior e ao subir no telhado, enfim, dependendo da distância que está da rede, uma simples aproximação também dessa antena pode ser fatal. E um risco agora que todo mundo está fazendo a esmo, sem segurança, são as podas, né? Com certeza. Hoje a RGE ela faz atividade de poda, inclusive estamos
fazendo esta atividade aqui no município. Uma pessoa não capacitada e não bem informada vai fazer uma poda, pode ser fatal também. Com certeza, pode ser fatal. Temos vários registros de acidente com população nesse tema, então a nossa dica é: se está em risco, se o vegetal está próximo à rede, entre em contato imediatamente conosco para que a gente faça a avaliação. As nossas equipes são preparadas para fazer esse tipo de poda, que é a poda de livramento, que a gente chama, para livrar o vegetal do contato com a rede elétrica. E na medida do possível, a gente sugere que sempre contrate um profissional especializado em poda, que tenha o treinamento de altura, que use os equipamentos também de proteção. Estamos sempre à disposição para avaliar esse tipo de situação relacionadas a vegetal. Eu dou uma espiada no seu material aqui, que também a rede elétrica, festas juninas. Qual é a ligação? É o risco também? Com certeza. Nessa época a gente percebe bandeiras, muitas vezes, né? A população imagina que pode usar a própria poste de energia para passar com cabos de bandeiras, estruturas metálicas de barracas. A gente tem também alto índice de acidente com fogueiras próximos ou embaixo da rede. Que ninguém dimensiona a altura do fogo, né? Não vai... Teve um guri que meteu fogo na churrasqueira e queimou o telhado. Não, tem que cuidar realmente. Dependendo do calor e do tamanho dessa fogueira, pode ocorrer, inclusive, no rompimento de cabos. E algo que seria uma festa pode se tornar, né? O palco, montagem de palco, muitas vezes, se não tem segurança, fica o palco eletrificado. Com certeza. A gente sugere que usem sempre produtos também que apresentem selo de garantia do Inmetro. São produtos certificados, né? Então, ficar atento com arames, escadas, muitas vezes tensoras para montar alguma estrutura metálica para festas juninas, barracas, como a gente comentou, né? Nunca, então, utilizar os postes da RGE, da companhia, para fazer enfeites, acender as fogueiras, como a gente comentou. A alta temperatura, ela pode, inclusive, causar o desarme da rede, interromper o fornecimento de energia, né? E consultar sempre nos nossos técnicos. A gente está à disposição para avaliar locais públicos em que se faz essas comemorações. E sugerimos também que sempre contrate um eletricista, um profissional capacitado e com registro, para que tenha todos os cuidados, principalmente com a iluminação, estrutura elétrica que se monta para essas festas, para tomadas. Neste sentido, é bem importante também que a segurança esteja em primeiro lugar. São essas as dicas de segurança, então? Isso, eu gostaria de reforçar que nós temos um site, que é o guardiãodavida.com.br, onde é possível obter mais informações, mais dicas. A gente tem modelos de cartazes que as empresas podem imprimir e deixar também como forma de alerta para a segurança. Eu estou vendo aqui que você é consultor de negócios e a nossa região vem num up muito grande, numa expansão muito grande, novos investimentos no setor primário. Você viu aqui que é um parque da construção civil, você olha para um lado, vai para a Serafine, vai para outra região, são prédios e prédios e prédios. Quais são os investimentos propostos ou que estão em pauta pela RGE na nossa região? Correto. Em 2022, então, nós batemos o recorde histórico de investimentos em toda a companhia. Tivemos um investimento de 1,9 bilhões de reais em obras de manutenção e modernização do sistema elétrico. Entre essas obras, a gente destaca 14 novas subestações, duas delas bem próximas aqui de nós, né, de Guaporé, que é a subestação de Arvorezinha, que estaremos inaugurando agora na próxima semana. Ela está conectada com a nossa subestação de Guaporé, então traz uma confiabilidade muito maior para toda a região. Hoje está ligada a nossa energia em qual subestação? Hoje o município de Guaporé tem uma subestação própria, que também passou por ampliação ano passado. Então, para termos uma ideia, só aqui em Guaporé, ano passado, o nosso investimento de crescimento de mercado, manutenção da rede, ele foi de 30 milhões de reais só aqui em Guaporé. Inclui também a obra de conexão com esta subestação de Arvorezinha, que estaremos inaugurando agora, semana que vem. Então, hoje temos essa fonte principal de alimentação que é aqui, com essas possibilidades, então, de manobra por Arvorezinha, por Serafina Correia, que foi uma subestação que inauguramos agora, semana passada,
Então, só em 22 foram 14 novas subestações e tivemos diversas obras. A gente trocou mais de 117 mil postes em toda a nossa área de concessão. E para o próximo ciclo, agora de 23 a 27, estamos prevendo investimento em torno de 8,4 bilhões em toda a área de concessão. Porque hoje não é mais a energia não é um artigo de luxo, é de primeira necessidade, principalmente a trifásica, né? Como é que está esse processo de trifásica? Nossa região tem muita deficiência, muita demanda ainda? Não, praticamente hoje toda a área rural aqui no município já conta com essa possibilidade. A gente tem algumas questões legais de participação financeira em obras que precisam ser avaliadas sempre que há necessidade de trifásica. Mas é importante ressaltar que a gente vem investindo bastante em ampliação com relação à robustez da rede, ou seja, a substituição também de postes de madeira por concreto. Nós estamos em um número bem avançado aqui no município. A gente já trocou mais de 89% de todos os postes hoje aqui em Guaporé já são com essa tecnologia de concreto. Então, numa situação de contingência, de temporal, a gente tem uma rede muito mais robusta para enfrentar essas situações, trazendo, assim, uma maior confiabilidade no fornecimento. Poliana, uma das maiores reclamações é a demora no restabelecimento da energia, principalmente em períodos de chuva, de temporais, né? Esse período de restabelecimento está diminuindo? Com certeza. Tem um plantão próprio a Guaporé, para assistir Guaporé? Sim, nós temos aqui a nossa estação avançada, aqui em Guaporé mesmo, com equipes. Em situações de contingência, a gente consegue trazer colegas de Paraí, de Nova Prata, de Ilópolis, para ajudar nesse fornecimento, nesse restabelecimento, né? E os nossos índices, que são os índices de DEC e FEC, que são indicadores de duração e frequência, são aqueles que as concessionárias são avaliadas pela ANEEL, eles vêm diminuindo muito ano a ano. A gente tem vindo aí de um período de um ótimo clima, então não tivemos muita intercorrência de temporais nos últimos meses, né? E nessas situações temos critérios de prioridade que todas as distribuidoras seguem, que são, primeiro, aqueles abastecimentos essenciais, depois a gente passa para redes com maior número de consumidores, e aí acaba que muitas vezes demora um pouco mais aquelas situações isoladas, né, em alguns locais. Mas eu faço essa função, então, como tu mencionaste, de consultora, tendo poder público da região. E Acho que os prefeitos ligam toda hora. Fulano da linha tal não está sendo... A pressão é grande, né? Com certeza. Então, estamos à disposição do poder público para que essas situações de contingência a gente possa direcionar os esforços aonde a gente sabe da necessidade de restabelecimento mais imediato. E tem alguns locais que são históricos, crônicos, ali que tem que fazer alguns investimentos maiores, né? Isso, todo o nosso plano de investimento hoje, ele leva em conta, com certeza, aqueles locais que estão desarmando. E aí, o plano ele tem várias linhas de atuação, seja poda preventiva, seja passagem de equipamentos de inspeção na rede. Então, hoje, toda a nossa estrutura de manutenção preventiva, ela sim, Claucir, como tu comentou, leva em conta equipamentos que estão com desarmes frequentes, justamente para que a gente elimine esse problema e tenha maior confiabilidade e melhore esses indicadores de frequência e duração de falta. Bem, conversamos aqui com a consultora de negócios da RGE, a Poliana, trazendo informações sobre segurança na rede elétrica, principalmente em reformas e construções. Foi um prazer e volto sempre. Obrigada. Em nome da RGE, estamos à disposição dos nossos canais digitais, o nosso atendimento presencial também aqui no município, através da Volts, que é o nosso parceiro. E muito obrigado mais uma vez. Nós que agradecemos. Conversamos aqui no Olho Vivo com a consultora de negócios da RGE, Poliana da Cunha Yesbic, na programação da Rádio TV Liberal e do programa Olho Vivo. Olho Vivo, o programa de entrevistas, opiniões e informações.